Deus tem nos enchido cada vez mais de graça, de amor e de bondade. E algumas vezes Deus já falou comigo de formas inusitadas. Deus já falou comigo em filmes, Deus já falou comigo usando meus filhos, Deus já falou comigo na lanchonete, em restaurante, na rua, em tombos, em acidentes, no secreto, nos retiros, em púlpito ou ajoelhado. E Deus já falou comigo muitas vezes usando um pequeno versículo. Deus já falou com você usando apenas um versículo? Você já teve essa experiência? Amém? Amém? Deixa eu perguntar, você crê que Deus pode falar com você usando um versículo apenas? Você crê nisso? Então eu tenho um versículo para vocês esta noite. João, capítulo 11, versículo 35. O menor versículo da Bíblia diz: Jesus chorou. Você ainda crê que Deus pode falar com você? Amém? Posso ir embora então? Está resolvido? Você já parou para pensar por que a Bíblia... Por que ficou registrado um texto desse? Num versículo isolado, dizendo que Jesus chorou. O que fez Jesus chorar? São perguntas que eu já me fiz, eu já fiquei muito curioso com esse texto. Perguntas que nos fazem refletir e falar: Deus, o que te fez chorar? Por que isso foi tão importante a ponto de ser destacado em um único versículo? E isso me intrigou, e eu fui, acredito que motivado pelo próprio Espírito Santo, eu fui seduzido a estudar e a esquadrinhar as Escrituras nesse sentido. E eu pude aprender que não são muitas vezes que Jesus chorou. Pelo menos que se há registro na Bíblia, existem apenas 3 circunstâncias que Jesus chorou. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês esta noite. O que faz, ou o que fez Jesus chorar? Das 3 menções, dos 3 motivos pelo qual Jesus chorou, a primeira delas eu quero destacar, que foi sobre uma cidade. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. O registro está em Lucas, no capítulo 19, no versículo 41. E quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela. Aqui está um registro pelo qual Jesus, ele se compadeceu por uma geração, por uma região, por uma localidade, e sendo bem específico, pela cidade de Jerusalém. Jesus esperava mudança na vida dos homens de Jerusalém, especialmente na vida dos líderes de Jerusalém, dos líderes políticos e religiosos. Mas a verdade é que o povo de Jerusalém não reconheceu o Messias. O povo não se sujeitou à mudança. Jesus veio para iniciar um novo tempo, uma nova estação e uma nova aliança, uma nova forma de se relacionar com Deus. Jesus era aguardado por profecias desde o Gênesis, mas o povo, quando viu Jesus, não confiou, não reconheceu que ele era verdadeiramente o Cristo, o Messias. Então Jesus ficou muito triste e ele chorou pela cidade. Ele também chorou por Jerusalém porque ele teve a revelação futura do que aconteceria com a cidade. Por não ter reconhecido que ele era o Messias, o Filho de Deus, Jesus previu que a cidade seria destruída, e isso de fato aconteceu. 70 anos depois de Cristo, toda Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, por uma legião de soldados romanos, lideradas pelo general Tito, o famoso general Tito. E Jesus previu isso. Ele teve a revelação do que aconteceria e ele ficou muito triste. Jesus chorou, porque ele queria salvação para uma cidade, e a cidade não recebeu o amor e a salvação. O que a gente pode aprender com isso? A importância
que existe da gente orar e se preocupar com a nossa cidade. O propósito de Jesus, ele estava totalmente vinculado a uma cidade. E ele falou isso em algumas menções, ele disse: eu vim primeiramente para os meus, vim para os que são da minha terra, e os meus não aceitaram. O propósito de Deus estava totalmente ligado a uma região. É óbvio que estava ligado também a todo o universo, mas Jesus tinha uma missão especial com Jerusalém. E o povo não reconheceu, o povo não recebeu, o povo não aceitou. Isso nos ensina que nós precisamos estar ligados e vinculados ao projeto, ao propósito que Deus tem para nós em Joinville. Amém? Para você, talvez, que é de fora e vai acompanhar essa mensagem depois no YouTube, você precisa se preocupar e orar a Deus pela sua cidade, pela sua região, pela sua terra, pelo seu país. Eu me lembro com isso, quando eu era bem jovem, adolescente, eu tinha um sonho de adolescente de morar fora do país. E quando me aproximei dos 18 anos, eu me conheci um homem, um amigo da família, que veio dos Estados Unidos, morou por mais de 5 anos lá. E essa pessoa só falava muito bem, como é bom, primeiro mundo, lá tudo funciona, aquele papo que você já conhece. E ele deu todo o caminho para eu conseguir também morar fora, trabalhar lá. Ele me conectava com as pessoas corretas, ele falou o que eu tinha que fazer. E quando eu tive mais ou menos 18, 19 anos, eu descobri que eu precisava de R$5.000. E a minha meta de vida era juntar R$5.000 para poder ir embora do Brasil e fazer uma nova vida nos Estados Unidos. Claro, de forma ilegal. E graças a Deus, pela bondade de Deus, isso não aconteceu. Deus foi tão bondoso comigo que Ele não deixou eu ganhar R$5.000 nesse primeiro ano, desde que eu tive a ideia. E aí logo depois essa ideia passou, se dissipou, Deus foi trazendo novos planos, novos projetos ao meu coração, e eu fui aceitando o plano de Deus. E é muito legal que eu lembrei disso, eu fui lembrar disso no ano passado, quando eu estava lá em Redding, morando por aquele período, acho que quase todos sabem aqui, o período que nós estivemos morando em Redding, na Califórnia, por quase 4 meses. Eu lembrei dessa história. Deus me fez lembrar disso, olha só que interessante. No dia que eu fiz um FaceTime, uma videoligação, com um amigo que estava nos Estados Unidos, com um pastor que ele estava em outra cidade. E ele falou assim: olha aqui onde eu estou, Tiago. Ele mostrou uma igreja linda, bonita, cadeiras toda montada, tudo pronto, igreja funcionando normal, para caber aproximadamente umas 300 pessoas no auditório dessa igreja, com sala de criança, com secretária, uma igreja linda, de país de primeiro mundo. Você já imagina como é que é. Ele falou: essa igreja é bonita? Você gostou dessa igreja? É linda, maravilhosa. Pois é, essa igreja está fechando. Eu falei: como assim está fechando? Essa igreja existe há muitos anos, passou algumas gerações de pessoas que eles não conseguiram fazer um trabalho, deixar um legado, as pessoas foram indo embora da igreja, e hoje não tem nenhum pastor que queira assumir esse trabalho. Não existe nenhum pastor disponível a assumir esse trabalho. Eles me trouxeram aqui para ver se eu gostava, se ambientalizava, porque eles estão pensando na possibilidade, mas a gente já decidiu que nós vamos ser enviados para a Flórida, vamos para outra cidade, então essa igreja vai fechar, porque não tem um pastor hoje para liderar essa igreja. Você consegue imaginar que tragédia que é isso? Uma coisa é um prostíbulo fechar, é um barzinho fechar, é uma balada fechar, outra coisa é uma igreja que gera salvação, amor e bondade fechar. E aí ele brincou assim: você não quer vir para cá? Vem para cá, a igreja está pronta, está te esperando. Aí eu falei: amigo, graças a Deus eu estou convicto do meu chamado, do meu propósito, eu sei que é Joinville, e por mais sedutor que seja esse convite, eu estou firme na minha promessa, amém? Deus me fez lembrar de que como eu desejava morar fora do país, e um pastor quando vai para fora, e ele é convidado pelo país local a ser um líder eclesiástico, ele tem visto permanente para viver legalmente no país. Eu lembro também que foi um casal nos visitar, amigo da Daiane, um casal do Canadá, atravessou todo o Canadá e foi passar um dia conosco na Califórnia. E eles falaram da sede e da grande necessidade de ter pastores jovens hoje no Canadá.
São 2 países de primeiro mundo, Canadá e Estados Unidos, que estão fechando muitas igrejas, porque não está levantando uma nova geração de líderes envolvidos, e as famílias elas estão enfraquecendo na fé e se perdendo. Gente, isso é trágico. Isso é trágico. Sabe, e me faz pensar o quanto Deus gerou em mim amor por Joinville. Eu falo para todo mundo que eu conheço hoje, eu me considero um joinvilense, meus filhos são joinvilenses, minha esposa é um joinvilense, o projeto que Deus tem para mim é para essa cidade, eu amo Joinville e eu oro, meu exercício é de orar todos os dias da minha vida para que Deus venha salvar Joinville, transformar na melhor cidade do Brasil e que a partir daqui venha chegar bondade, graça e amor de Deus para toda a nossa nação. Esse é o meu desejo. E esse precisa ser o seu desejo. É isso que eu aprendo com Jesus quando ele orava pela cidade. E quando ele chorou. Quando Jesus chorou por Jerusalém, aquilo mostra como Jerusalém estava no coração dele. Como ele estava envolvido com aquele projeto. Como ele estava envolvido com aquela localidade. Essa foi uma das menções que Jesus chorou. A segunda menção bíblica que Jesus chorou está registrada no momento em que Jesus foi para o Jardim das Oliveiras. Lembra daquele momento? Pouquinho antes de ser crucificado, Jesus estava no Jardim das Oliveiras. Isso está registrado também em Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, em que diz que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Então Jesus estava naquele momento no Getsemane intercedendo, orando, buscando de Deus e chorando. Ele estava clamando pela crucificação que ele ia enfrentar. No Jardim das Oliveiras, clamor, choro, suor e sangue foi a marca de Jesus naquele tempo. Por quê? Porque Jesus viu todos os pecados da humanidade, do passado, do presente e do futuro. Jesus sabia que ele ia levar sobre si o peso do pecado sobre o planeta. E quando Jesus teve noção da dimensão do peso que estava para vir sobre ele, ele chorou, ele caiu em prantos, seu coração se derreteu. Naquele momento, Jesus estava chorando por mim e por você. Naquele momento, no jardim do Getsemane, Jesus estava chorando por toda a humanidade. Diz a Bíblia que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O peso do pecado estava sobre ele. E naquele momento ele estava tendo uma noção de quão seria difícil o processo da crucificação. Então, com muita maturidade e emoção, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tamanho era o peso do pecado de toda a humanidade, a ponto de Jesus pensar e pedir ao Pai que passasse o cálice, a experiência da dor, do peso, que Deus de alguma forma pudesse amenizar todo o processo. A Bíblia diz que naquele momento Jesus estava em profunda agonia. Olha o que diz o texto de Lucas, no capítulo 22. Diz que estando Jesus em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A angústia era tão profunda e tão terrível, de ter que carregar todo o pecado da humanidade, que o suor de Jesus se tornou em sangue. Aquilo que estava rompendo no coração dele, de alguma forma se materializou sobre o seu corpo e se transformou em sangue. Essa foi a segunda menção do choro de Jesus na Bíblia. Primeira menção, Jesus chorou por uma cidade. E agora a segunda menção, Jesus está chorando por toda a humanidade. Jesus está chorando por todo o pecado no mundo.
Jesus estava chorando pela geração dele, pela geração passada e pela nossa geração. Ou seja, Jesus estava chorando por mim e por você naquele dia. E a terceira menção me chama muita atenção. Porque Jesus, na terceira menção, ele não estava chorando por um grupo de pessoas, mas ele estava chorando especificamente por causa de uma mulher. E o primeiro versículo que nós lemos de João 11:35, que diz: Jesus chorou, mostra e revela a compaixão de Jesus por uma mulher chamada Maria. E essa história me chama muita atenção. Eu preciso revelar a vocês alguns fatos importantíssimos dessa história. Primeiro fato é que a irmã de Maria, chamada Marta, muito conhecida por outra história, lembra aquela história que Jesus estava na casa deles e Marta estava fazendo muitas tarefas, muito ocupada, e ela estava reclamando para Jesus de Maria, porque Maria não saía dos pés de Jesus. Lembra dessa história? São as mesmas mulheres, Marta e Maria. Então, o irmão dessas mulheres morreu, Lázaro. Elas dão um recado para Jesus: Lázaro está muito doente, venha logo. Ou lance uma palavra para que ele seja curado de alguma forma. E quando Jesus, 2 dias depois, aliás, no 4º dia já, quando Lázaro, depois de ter morrido, 2 dias depois dele receber o recado que Lázaro estava mal, ele então chega ao território, à casa de Marta e Maria, e Marta é a primeira que vem encontrar Jesus. Olha o que o texto bíblico diz, a partir do versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. A notícia que Jesus dá diante do desespero de alguém: calma, take it easy. O seu irmão vai ressuscitar. Você já imaginou? Você, no meio da tribulação, no meio do problema, no meio da angústia, quando você está no ápice, no pico do seu problema, Jesus vem, ele aparece na sua frente, ele diz: ei, calma. Eu ainda não coloquei um ponto final nessa história. Você já imaginou Jesus chegando, olhando nos teus olhos e disse assim: o seu problema não morreu, essa situação não acabou, eu estou nela e o seu irmão vai ressuscitar. Uou! Que resposta incrível! Foi uma resposta de esperança. É uma resposta que Deus reserva para os seus amigos. Marta era uma das amigas de Jesus. A resposta imediata na hora do problema, Jesus dá para os seus amigos. Amigos é o nível de relacionamento que você ouve as palavras do Pai, você caminha com Jesus. Ele olha para você e diz: já não vos chamo mais de discípulos, mas de amigos. Porque tudo tendes ouvido do meu Pai, acerca de meu Pai. Então, quando você ouve e encaminha no seu nível de maturidade da fé, você pode ser chamado e se relacionar com Jesus como amigo. E é tremenda a resposta de Jesus para um amigo. Como é bom ter uma resposta dessa, quando a gente mais precisa. A resposta que traz a paz, a resposta que te tira do meio da tribulação, do olho do furacão do problema. E Jesus diz: calma, não acabou. Como que alguém pode dizer para a morte que ainda não acabou? Como que alguém pode chegar no velório e dizer: calma, gente, tem esperança ainda? Você teria coragem? Você consegue imaginar essa cena? Foi exatamente isso que Jesus fez. A palavra dele trouxe paz em meio à turbulência, em meio à tempestade. Mas o que me intriga mais aqui é a resposta de Jesus para Maria. Olha o que o texto começa dizendo que Maria era. No versículo 2 diz assim: Maria, a sua irmã,
era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. O texto bíblico destaca o fato de que essa Maria era a mulher adoradora. Era uma mulher generosa, porque ela deu de um perfume caríssimo, fruto de um ano inteiro de trabalho. Era uma mulher que ela recebeu muita graça e ela aprendeu a distribuir a graça recebida com quem ela mais amava. O que o texto nos destaca nessa história é que Maria não era qualquer pessoa religiosa, não era qualquer seguidor de Jesus, mas ela era uma das seguidoras que vivia aos pés de Jesus. Ela era não apenas filha, mas ela era íntima. E a resposta que Jesus dá para ela foi diferente. Olha no versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés, porque aquele era o lugar que ela costumava estar. Então ela vê Jesus, ela se prostra, ela se lança aos pés de Jesus, ela diz: Senhor, mesmo discurso de Marta, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou no seu espírito e perturbou-se. A única menção bíblica do fato de alguém conseguir agitar o Espírito de Jesus e perturbar o coração de Jesus foi com essa mulher chamada Maria. A gente precisa aprender com ela alguma coisa. Ela não era qualquer mulher, ela não era qualquer adoradora. Ela era uma mulher que ela se conectou de tal forma com Jesus que Jesus ficou apertado, perturbado, agitado no seu espírito. Jesus se conectou com Maria com compaixão. O que é compaixão? Não é apenas você compreender a dor do próximo, mas é você sentir a dor do próximo. Eu sei que quando a gente recebe uma notícia ruim de alguém, de algum amigo, de algum acidente, a gente diz: que pena, que tristeza, eu lamento, me coloco no seu lugar, que coisa chata, que terrível isso. Mas você consegue sentir compaixão é quando a dor da pessoa também te dói. É quando a angústia da pessoa também te gera angústia. É quando o sofrimento, a vergonha, a dor, a calúnia também te afeta, como se fosse você o envolvido. Entende o que Jesus sentiu por Maria? Jesus se compadeceu como a ninguém antes, a tal ponto que ele viu Maria chorar e ele também chorou. Ele se conectou de tal forma com aquela adoradora que o sentimento dela contagiou o sentimento de Jesus. A gente precisa aprender com essa mulher. Sabe uma das coisas que eu entendo, afirmo, e com mais convicção ainda sobre esse texto, eu digo a toda a igreja: na graça de Deus, não existe filho predileto, existe íntimo. Na nova aliança da graça que nós vivemos, Deus responde a todo filho e filha de Deus, assim como Ele respondeu a Marta. Você precisa de uma resposta? O que Jesus disse? Batei, batei, e a porta se abrirá. Todo que busca, encontra. Todo aquele que procura, acha. Na graça de Deus não tem filho que tem resposta e o outro filho predileto que tem uma... Não. Um que deixa de ter, o outro que tem mais, não. Na graça não tem filhos prediletos.
Agora, o que eu aprendo nessa história é que na graça existe o íntimo, que é aquele que gosta de estar aos pés de Jesus, aquele que devolve toda a graça recebida com generosidade, que não olha preço como nem o tempo, mas tudo que ele quer é permanecer na presença de Jesus e ali estar, porque ele entende que não existe outro lugar melhor para se estar do que na presença real do Mestre. Essa pessoa, o íntimo, se conecta com Jesus de uma forma diferenciada. Essa pessoa, o íntimo, não obtém apenas uma resposta de Jesus, mas o íntimo, ele consegue tocar o coração do Pai. A gente precisa aprender com Maria. A pessoa que Jesus teve tanta compaixão a ponto de chorar com o pranto de Maria. São poucas pessoas que a gente tem no nosso convívio, no nosso relacionamento, que choram com o teu choro. Se eu te perguntasse agora, você tem quantas pessoas que quando você chora, elas choram junto com você? Você teria mais que 5 pessoas para me dizer? Dificilmente. Quantas pessoas convivem com você que se alegram com a sua alegria? Quantas pessoas que convivem com você que sorriem com a sua vitória de verdade? Elas se conectam com o teu sucesso como se fosse o sucesso delas. Elas se sentem tão felizes de te ver feliz. Hoje o que a gente mais vê são pessoas invejosas, que elas não desejam apenas o bem para si, mas elas querem ver o mal do próximo, como se o mal do próximo viesse alimentar o meu bem, viesse me tornar uma pessoa melhor sucedida. Pouquíssimas pessoas se relacionam conosco, a ponto de se conectar com o nosso coração, com as nossas emoções, se alegrar quando você se alegra, sorrir com você, dividir as melhores emoções, sentimentos, sensações. Quantas pessoas você pode mandar aquele zap na hora da dor? Quantas pessoas? Quantas pessoas você sabe que você vai poder falar o que você pensa, sem ser julgado, sem ser condenado? Quantas pessoas você tem no seu convívio para fazer isso? Sem pressão. Quantas pessoas você sabe que pode ligar de madrugada quando o teu pneu furar e você percebeu que o seu carro não tinha um macaco, não tinha step, o step estava murcho? Para quantas pessoas você vai poder ligar? 2:30 da manhã. E por aí vai a lista. A verdade é que são pouquíssimas pessoas que se conectam com o nosso coração. Elas não se conectam com a tua carteira, com o teu bolso, com o teu status social. Elas não se conectam com quantos amigos você tem nas redes sociais ou com a tua influência externa. Mas elas se conectam com o seu coração. A essas pessoas, as pessoas que realmente se importam com quem você é, como Jesus se importou com aquela mulher, a essas pessoas nós temos que aprender a valorizar mais e mais. As pessoas que realmente te dão valor. Não as coisas que você pode fazer ou ter. Não as coisas que você pode exibir. Não, não, não. As pessoas que realmente se preocupam com quem você é. Por várias vezes, por anos que fui aqui como líder da música, eu recebi alguns músicos nessa igreja, muito talentosos, e as pessoas vinham, se conectavam, olha, eu quero tocar com vocês, eu quero ministrar. Eu falei, que bom, mas como é que está seu casamento? Olha, eu gostei dessa música, que bom, mas como é que está a sua vida com Deus? Olha, eu posso vir no ensaio? Claro, vem no ensaio, vem participar conosco, mas como é que é você com a sua família e seus filhos, como é?
Por várias vezes eu tentava demonstrar para essas pessoas que eu estava preocupado com elas e não com o talento que elas tinham para agregar nesse ministério. Mas a nossa preocupação é com o indivíduo. Quando você é recebido num grupo de crescimento, num lugar de acolhimento, uma família de pessoas que te amam, são pessoas que estão preocupadas realmente em saber como você está, em quem você é, não com as coisas que você pode fazer ou agregar. Por isso nós falamos que nós vivemos em família, porque a família ela tem essa característica, a família verdadeira, unida, de perto, que realmente se preocupa com você, ela não está preocupada com a sua performance, com o seu comportamento, com as coisas, com os seus talentos, não, ela está preocupada com o seu bem-estar. É assim que eu me preocupo com os meus filhos, é assim que eu me preocupo com a minha esposa, com quem ela realmente é e como ela realmente está, não com as coisas que pode fazer ou dar. Entende a diferença? A essas pessoas nós precisamos aprender a nos conectar. Como Jesus conectou com Maria, ele sabia que Maria era uma mulher diferenciada, ela não era apenas amiga, ela não era apenas uma discípula, uma seguidora de Jesus, mas ela tinha se conectado de tal forma com o coração do Pai que chamou a atenção dele de uma maneira íntima, ela tinha intimidade. A gente precisa aprender com a história de Maria. Sabe que outro fator eu aprendo nessa história de Lázaro, Marta e Maria? É que existem males que vêm para o bem, como diz aquele famoso texto bíblico, né? Já leu isso na Bíblia? Não. Mas é um ditado popular muito sábio. E de uma forma indireta, isso está escrito na Bíblia. Olha o versículo 4 do texto que diz: essa doença, Jesus está dizendo, tá? Essa doença não acabará em morte, pois é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, existe males, a doença, que veio para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Veio para um bem, de alguma forma. Não estou dizendo com isso de forma alguma que nós temos que aceitar a doença ou o mal. Não. Tanto que elas não aceitaram. E o próprio Jesus revogou a morte de Lázaro. Mas a pergunta que fica é: o que acontece com você quando você não recebe a cura divina desejada? O que acontece quando você ora pelo seu cônjuge, pelo parente muito amado, muito querido, pelo seu amigo, e a cura não acontece? No caso de Lázaro, não aconteceu cura. E Jesus disse, a cura não aconteceu. Como que você reage à ausência do milagre naquele momento? A sua fé esmurece? Você se desvia? Eu sei que tem pessoas que vão tão desesperadas à presença de Deus, a dizer assim: Deus, se não for agora, se não for hoje, é o último culto, é a última chance. Legal, você é corajoso, está dando a última chance para Deus. Eu sei que na hora do desespero a gente fala algumas coisas, às vezes, sem pensar direito. Mas a pergunta inteligente a se fazer é: se a bênção, a provisão, a cura que eu preciso de Deus não vier, eu vou me desviar da minha fé? Amanhã, então, esquece Jesus, esquece igreja, esquece esse negócio de vida eterna. Não, isso aí era... Esquece tudo. Se aquilo que você precisa não vem, o que aconteceu aqui na história de Lázaro foi que Jesus fez questão de não curar Lázaro. Para quê? Para que a fé dos discípulos fosse aumentada. Jesus fez questão de não manifestar milagre naquele momento. Ele poderia ou não poderia ter curado Lázaro, igual, da mesma forma que ele curou o servo daquele centurião, lembra? Que ele deu uma palavra, ele disse assim: pode ir para casa, já está curado. Ele poderia fazer isso com Lázaro? Sim ou não, igreja? Sim, é claro que sim. Ele poderia ter lançado uma palavra poderosa: Lázaro, a partir de agora, você está curado aí onde você está. Acabou o problema. Mas ele não fez, e ele não quis fazer, para que Lázaro passasse pelo processo de morte e depois ressurreição, para então aumentar a fé de todos os discípulos que estavam com Jesus naquele momento.
É isso que diz o versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Olha que coisa. Ele ainda meio que dá uma cutucada no problema, entende? E para o teu bem, que bom que eu não estava lá naquele momento. Por isso que ele morreu. Para quê? Para que vocês creiam. Ou seja, para que a fé aumente. Eu preciso te afirmar uma verdade muito poderosa. Preste atenção. Deus não manda doenças para ninguém. Você está entendendo bem o que eu estou te afirmando? Deus, Ele não se agrada, Ele não gosta que nenhum de seus filhos ou filhas passem dor, aperto e angústia. Deus não se agrada disso. Preste atenção, essa é a boa nova do Evangelho. Deus não está sentado no teu trono de glória, preocupado em castigar alguém aqui nessa cidade de Joinville. Não. Essa nunca foi a preocupação de Deus. Deus, Ele está sim pensando em te abençoar. Ele está sim pensando de que forma Ele vai revelar o seu conhecimento a você nessa noite. E a partir de hoje a sua vida vai ser transformada numa nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Quando uma doença ou um acidente acontece na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é para fortalecer a fé de alguém. Pastor, Deus permite todas as coisas, não é verdade? Por que Deus permitiu essa determinada doença, essa luta, esse acidente? Vou falar novamente para reforçar no seu interior. Deus não mandou doença para você nem para ninguém. Esse não é o caráter, nem a natureza, nem a atitude de Deus. Não existe um só versículo bíblico na Nova Aliança, no Novo Testamento, que Deus agiu assim ou age assim. De forma alguma. Ao contrário, sobre os filhos de Deus, a palavra diz que Ele tem sempre o sim e o amém. E a bondade dEle já foi manifesta. E todas as bênçãos que nós precisamos já estão separadas para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! O que acontece, que já foi muito bem explicado aqui pelo pastor Eloy há dias atrás, é que a terra, ela está sob maldição. E essa maldição que a terra vive só vai ser resolvida ao final do reino milenar de Cristo, quando a terra vai ser purificada pelo fogo. Então nós vamos morar numa nova terra e vai passar a existir um novo céu. Então existirá um novo céu e nova terra. Então depois desse momento, a maldição da terra vai ser encerrada e toda maldade no mundo finalmente acabará. Enquanto isso não acontece, os filhos de Deus estão na terra para ser luz no meio das trevas. Os filhos de Deus estão na terra para iluminar com a verdade sobre a corrupção. Os filhos de Deus estão sobre a terra para iluminar com amor sobre a raiva e a violência. Os filhos de Deus estão sobre a terra para responder com bondade àquele que é maligno, invejoso e maldoso. Nós estamos na terra para sermos luz segundo a vontade do Criador, sal na terra e luz para o mundo. Até o momento do final dos tempos em que todas as coisas se submeterão à glória de Cristo. Então vem o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu perguntar algo aqui, comunidade Deus Provedor. Alguém está aqui essa noite, ama a Deus? Sim. Só quem ama a Deus, dá um glória a Deus bem forte. Sim. Uau, então esse versículo é para você, é para mim. Nós que amamos a Deus, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o nosso bem. Até mesmo uma situação que aparentemente não é tão agradável, que momentaneamente a situação não é boa,
mas ela está produzindo em nós um caráter inabalável, amadurecimento na nossa fé. A nossa fé está aumentando segundo a vontade de Cristo, e Ele está nos tornando perfeitos, assim como Ele é perfeito. Aleluia! É isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Existe uma máxima, eu gosto muito dessa frase, que diz: se ainda não está tudo bem, é porque ainda não acabou. No final, sempre acaba tudo bem. Eu posso afirmar isso com muita segurança, porque aqueles que estão em Cristo Jesus de verdade só têm uma vida abundante esperando. Não é uma vida meia boca, nem uma vida ruim. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Se ainda hoje, nesse momento, não está tudo bem, é porque o final ainda não chegou. Porque no final, Jesus, que é o alfa e o ômega, Ele já viu, e Ele está dizendo: filho meu, filha minha, vem para o final, que aqui está tudo muito, muito bem. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Uma terceira lição que eu aprendo com a história de Lázaro é que um amado de Jesus, aquele que é amado, e nós estamos falando aqui sobre graça, sobre receber o amor e a bondade de Deus, aquele que verdadeiramente é amado por Deus, ele pode receber todo o seu favor, todo o seu poder e a plenitude da sua bondade. Por que Deus estava em outra cidade com seus discípulos? Ele recebe um recado, ele para tudo que ele estava fazendo e ele vai lá, atrás de Lázaro, Marta e Maria. Sabe por quê? O texto nos dá a resposta disso. O versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Poderia ter falado qualquer outra coisa. Aquele amigo, o teu melhor amigo, aquele que te hospeda sempre, aquele que você gosta de estar junto, de conversar. Mas o texto nos diz: aquele a quem Jesus ama. Porque quem é muito amado por Deus é altamente favorecido pela bondade dos céus. Aleluia! Lázaro era um homem muito, muito amado. Quando um recado desse chega, um recado dizendo: ei, Jesus, aquele homem aqui o Senhor ama? Para pensar comigo, eu fico imaginando Jesus à direita do Pai, no alto sublime trono da sua glória, um querubim chegando para Jesus. Jesus, é o seguinte, eu recebi agora aqui um WhatsApp, que aquele Tiago Bonzi lá de Joinville, a quem tu amas, ele está precisando de você agora. Eu fico imaginando Jesus recebendo o recado de um anjo, de um ser celestial: ei, aquele João, aquele Rodrigo lá de Joinville, aquela Débora, ei, aquela Ruth lá de Joinville, aquela Maria, aquela filha de Deus, aquela amada que está começando a ter experiência contigo, ela está precisando de você, Jesus. Ei, sabe aquele Rodrigo, aquele Ricardo, ele está precisando de você, Jesus. Uau! Eu fico pensando nesses recados chegando para Deus hoje, que a Bíblia fala que a nossa oração, ela sobe diante do trono de Deus como incenso. E os anjos, eles estão levando esse incenso até Deus, as nossas petições. Afirma as Sagradas Escrituras que os anjos enviam as nossas petições. É como um WhatsApp, que vai direto para o trono, entende? E a conexão, o Wi-Fi poderoso celestial, vem dos anjos de Deus, que levam os nossos pedidos até Deus. E aí chega lá: ei, Jesus, aquela pessoa que o Senhor falou lá no encontro com Deus, que ama muito Ele, sabe aquela pessoa que o Senhor disse que ama muito? Ei, Jesus, sabe aquela mulher que o Senhor morreu na cruz do Calvário por causa dela, que o Senhor chorou e caiu sangue do teu suor, sabe aquela mulher, sabe aquele homem? Está precisando muito de ti, Jesus. Aquele homem, aquela mulher anda meio desanimado, querendo desistir, tendo alguns ataques em que a geração deles está chamando de síndrome do pânico. Tem uma moça lá que anda sofrendo de depressão, ela já não sabe mais o que fazer, Jesus. Mas Jesus, tu falou que ama ela. Uau! O recado é mais ou menos esse.
Sabe, Jesus, aquele rapaz que começou o ano com a corda toda, ele agora está querendo desistir, largar tudo, está querendo chutar o balde. O Senhor falou que ama ele. Se ele soubesse, Jesus, o quanto ele é tão amado por ti, será que o Senhor pode hoje parar tudo o que o Senhor está fazendo e dar uma atenção especial a ele? Eu não sei você, mas eu me sinto tratado por Deus dessa forma. Ao mesmo tempo que Jesus chora por uma cidade, ele chora por toda a humanidade, ele chora por toda uma geração. Só que eu vejo que Jesus, ele se conecta comigo de uma forma tão singular. Às vezes eu digo, Deus, o Senhor tem tantas coisas importantes no mundo para fazer. E às vezes o Senhor vem se encontrar comigo aqui no meu quarto, aqui no meu lugar em secreto. Uau! Aí Jesus vem e fala para mim, é porque eu te amo, filho, é só por isso. E o texto bíblico mostra-nos justamente isso. Jesus, aquele a quem tu amas, precisa da tua ajuda hoje. Quando esse recado chega diante do trono de Deus, não existe outra coisa mais importante na face da terra. Por isso diz o texto bíblico que ele deixa as 99 para se encontrar com uma que se desgarrou, porque essa uma está desamparada, essa é que mais precisa dele. Essa é a que mais precisa de Jesus. E todos nós já tivemos um momento de ser como uma ovelha desgarrada. Todos nós já tivemos um momento de desamparo, de grande necessidade. Talvez hoje você está tudo bem, você hoje não está desamparado. Olhe para trás e veja quanto Jesus te amou naquele dia. Olhe para trás e perceba quanto você é altamente amado pelo Pai. Aquele a quem Jesus ama, Ele parou tudo essa noite para dar um recado direto ao seu coração. Ele quer se conectar com os seus sentimentos. Ele não está preocupado com as coisas que você vai fazer para Ele. Embora será muito bom se você conseguir responder a graça com mais graça. Será muito bom se você conseguir responder essa graça com generosidade. Esse é o caminho natural das coisas. Mas Ele não está preocupado com a tua resposta. Ele está preocupado com o teu coração. Por isso que Ele se conectou com Maria. Ele viu o pranto, a tristeza tão grande de Maria. Ele chorou. Ele sentiu a mesma dor que estava no coração dela. Ele falou, essa dor também me afeta. O seu espírito se perturbou, mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar. Mesmo sabendo do final da história, Jesus conectou de tal forma que o seu espírito entrou em agonia com o espírito de Maria. Porque existem pessoas que elas são tão amadas, elas entendem tão profunda a graça da presença de Deus, que elas se conectam com intimidade com Jesus. E o coração de Jesus passa a ser um coração com o seu. E o seu coração passa a ser um com Jesus. Você passa a sentir as coisas que Jesus sente. Você passa a olhar as pessoas como Jesus olha. Você passa a falar como Jesus. Existe uma simbiose. Existe uma conexão única. O seu espírito se funde com o Espírito de Deus. E aí você é chamado não apenas de filho, mas de íntimo. Altamente amado e favorecido por Jesus. Será que você pode ficar de pé nesse lugar?